Meus queridos alunos, dando continuidade aos nossos estudos dos biomas, né? Nós já estudamos o bioma da Amazônia e o bioma Cerrado. Hoje a gente vai estudar o bioma Mata Atlântica e o bioma Caatinga, que é o nosso bioma. Como vocês podem ver, esse mapa apresentando aí, ele está no livro de vocês na página 56. Então, nesse mapa, a gente pode ver que esse bioma, ele originalmente ele se localizava próximo ao litoral, né? Localizava-se próximo ao litoral, desde o norte, desde o nordeste até o sul do Brasil. Ou seja, ele se estendia por todo o litoral brasileiro, né? E ele compreendia 17 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Isso, né, logo no início, né, quando os homens brancos, né, os portugueses chegaram no Brasil. E hoje, né, a área original desse bioma, ele vem sendo ocupada e modificada por atividades humanas, de modo que a vegetação atual ela corresponde apenas a 12,4% daquela mata original. E esses 12,4%, ele encontra-se preservada, principalmente em algumas áreas, né, eles são mais protegidas. Bom, esse bioma, ele compreende as principais cidades do nosso Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo. Então, essas cidades, elas estão localizadas nesse bioma. Como vocês podem ver também aí, nós temos fotos da vegetação, né? E de mananciais de água. O clima dessa região, desse bioma, ele é um clima quente e úmido. Ele tem temperatura média anual em torno de 20 graus Celsius e índices pluviômetros por volta de 2.240 milímetros por ano, com chuvas distribuídas durante o ano todo. Então, esse bioma ele é muito rico em biodiversidade, tanto de vegetais como de animais. Nele tem uma variedade de espécies de árvores, como ipê, pau-brasil, jequitibá, orquídeas, várias espécies de orquídeas, bromélias, samambaias, e alguns animais também fazem parte dessa fauna. Como vocês podem ver, né, alguns animais aí, como o mico-leão dourado, o pica-pau, alguns papagaios. Além deles, nós ainda temos onça-pintada, antas, jaguatirica. Então, são alguns animais que formam a fauna desse bioma. Além disso, ele é composto por várias espécies de invertebrados e de aves. Então, além dessa biodiversidade natural, dessa diversidade natural, há também uma grande diversidade cultural nesses biomas. Só lembrando, gente, que quando a gente fala em biodiversidade é porque tem uma grande variedade, tanto de vegetais como de animais. Então, na questão da diversidade cultural, vivem comunidades indígenas, quilombolas, comunidades caiçaras e ribeirinhas, que mantêm uma relação profunda com a natureza, porque eles dependem muito da natureza para sua subsistência, né? Esses povos, né? Os povos indígenas, os quilombolas, os caiçaras, as pessoas que moram à beira do mar, à beira dos rios, eles necessitam dessa fauna e dessa flora para sobreviver. Por isso que esses povos, eles têm mais um cuidado, né, em proteger esse bioma. Mas nós temos um agravante, que é a questão da urbanização, a construção de portos e a industrialização, que ameaçam esse bioma.
né? Então esse bioma ele vem sofrendo com o desmatamento e a exploração excessiva de seus recursos naturais. Cerca de 70% da população brasileira vive em áreas que originalmente eram ocupadas pela Mata Atlântica. Esse é o bioma brasileiro que mais sofreu os impactos ambientais dos ciclos econômicos da história do nosso país, como os ciclos do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro e do café. Então, essa região, ela foi bastante explorada e até hoje é, né? Por ser próxima ao litoral brasileiro, então dava mais acesso, né, para a extração da madeira, para a extração dos vegetais, né, para a captura de animais, para transportar para outros países, para outros lugares. Então, no início da colonização brasileira, esse bioma foi o que mais sofreu. Por quê? Porque como se localiza no litoral brasileiro, então os povos que foram chegando, eles foram habitando essa região desse bioma e foram transformando esse bioma. Como consequência dessa transformação, o que é que a gente tem? O desmatamento, né? A extinção de muitas espécies que viviam nesse bioma e hoje não tem mais. Então, esse bioma que cobria toda a nossa região litorânea, hoje ele só tem 12% desse bioma, né? Bom, vamos falar da caatinga. Como vocês podem observar também no mapazinho ao lado, o mapa está na página 58 do livro de vocês, né? Aí nós temos algumas espécies, né, mostrando nesse mapa. E esse bioma, onde é que ele está localizado? E nós encontramos nesse bioma alguma espécie. Esse bioma ele é exclusivamente brasileiro. Ele é caracterizado pelo clima semiárido. A paisagem da caatinga, ela muda drasticamente. No verão, né, que é a época da seca, né? E no inverno, que é a época das chuvas. Para a gente, né, para nós nordestinos, o verão é a época que não chove. E o inverno é a época das chuvas, né? Só que a gente sabe que, na verdade, o verão é quando faz bastante calor. E o inverno é quando faz bastante frio. Mas para a gente, né, tem essa divergência. Então, como vocês podem ver, o nosso solo, ele é rachado, as árvores sem folhas e o ambiente com aspecto onde parece não existe vida. Isso na época da seca, né? Na época que não chove, né? A nossa vegetação é como se fosse uma coisa morta, sem vida, cinzenta. Mas aí quando chove, tudo isso dá lugar a uma paisagem florida, verdejante, né? Depois do período chuvoso. Então, a palavra caatinga, ela vem do idioma tupi, significa mata branca. Então, ela ocorre em grande parte dos estados do Nordeste brasileiro e no norte de Minas Gerais. A região que ocupa esse bioma, como eu já falei, ela é caracterizada pelo clima semiárido, que é marcado por temperaturas muito elevadas, pouca chuva na maior parte do ano. Ou seja, o nosso bioma, né, não chove muito, mas a temperatura é muito quente. Bom, o nosso solo, ele é rico em minerais, mas ele é pobre em matéria orgânica, porque os seres decompositores, né, prejudicado pelo calor e pela luminosidade, não agem como agem nas outras regiões. A superfície do solo, ela apresenta fragmentos de rochas, né? O que a gente vê? Tem um aspecto, né, pedregoso. No período de seca, se prolonga por 9 meses, período de seca, ou seja, a maior parte do ano é de seca. Grande parte da nossa vegetação ela fica com aspecto esbranquiçado por causa das perdas das folhas. Por isso o nome e o significado de caatinga ser mata branca. No período da chuva, tudo se transforma, né? As plantas voltam a brotar e produzir folhas e frutos. Nesse bioma,
ele abriga várias espécies de vegetais. Nós temos os cactos, que vocês podem ver aí nessas duas fotos. Além deles, nós temos o angico, carnaúba, catingueira, bromélias, barriguda e angico. São alguns exemplos de plantas, né, que fazem parte do nosso bioma. E nós temos também alguns animais, muitos animais, como vocês podem ir na foto. Nós temos, né, os calangos, tatu, guaxinim. Nós temos ainda o carcará, cachorro do mato, ararinha azul, asa branca, que é o símbolo, né, da nossa região, o símbolo do bioma caatinga é a asa branca, né, que diz que quando está em seca ela voa, vai procurar outro lugar, né, aí quando as chuvas aparecem, né, ela volta. Então ela é um símbolo, né, e é cantado nas músicas do saudoso Luiz Gonzaga, né? Quem é que não conhece? Quando olhei a terra ardente, a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Aí ele diz que nem mesmo a asa branca, né, ficou, né? Que a asa branca bateu asas e foi embora do sertão. Nós temos também currupiões, cutia, gambá, macaco prego, onça parda, soldadinho do araripe. São alguns exemplos da nossa rica fauna. Além disso, né, os seres vivos desse bioma, eles também se adaptam para viver nessas condições climáticas, com a escassez, principalmente com a escassez de água. Muitos animais só saem da toca à noite, quando a temperatura é mais amena, quando a temperatura é mais fria. Algumas plantas possuem raízes muito profundas que alcançam água armazenada no solo. Outras perdem as folhas na época da seca e ainda há as que apresentam folhas modificadas em espinhos. Essas duas últimas adaptações reduzem a perda de água por transpiração. Olha só que interessante, né? Tanto os animais como os vegetais desse bioma, eles são adaptados para viver nesse clima. Como a gente vê aí a questão das plantas, né? Que muitas, as folhas são transformadas em espinhos. Por quê? Porque diminui a perda d'água, né? Muitas, as folhas caem na época da seca, porque diminui a perda d'água. E elas são plantas que armazenam água nas suas raízes para poder sobreviver na época, né, da seca. E o mais interessante da nossa vegetação é assim, tá tudo cinza, mas quando dá 2, 3 chuvinhas, né, já fica tudo verde, já muda, né, de cor, já muda de aparência. Mas, infelizmente, assim como os outros biomas, o nosso bioma, né, a Caatinga, ele também vem sofrendo com técnicas inadequadas, principalmente de agricultura e pecuária, que prejudicam o solo e poluem a água dos rios. Diversos animais da Caatinga também são vítimas do tráfico ilegal, né? Muitos animais eles são levados, né, em forma de tráfico, né, para outros países para serem vendidos em outros locais. Então, gente, como a gente mora nesse bioma, né, a gente é chamado de sertanejo, né? Apesar desses fatores difíceis, né, a seca ela não é a única responsável pelas condições precárias de vida da nossa população, da população do nosso bioma. Há também a má distribuição de renda, que acontece em todo o país, falta de políticas eficientes que ajudem a reduzir os problemas causados pela escassez de água. Também nós devemos ressaltar que nessa região há uma grande riqueza cultural, apesar de todos esses problemas que a gente enfrenta, mas nós temos uma grande riqueza cultural, como por exemplo, as nossas danças, as músicas, o artesanato. E além disso, existem algumas iniciativas que visam trazer melhorias para a nossa população, né? Para a população que vive nesse bioma.
driblando as dificuldades, respeitando o ambiente natural. Então, gente, é importante a gente também compreender que o nosso bioma ele precisa ser preservado. A importância dos rios, né? Os rios são muito importantes para a nossa região, porque a água ela é um recurso escasso nesse bioma, infelizmente. É muito importante para os seres vivos, né? O Rio São Francisco, que ele é um rio que pertence ao nosso bioma, né? Ele tem papel importante, imprescindível nesse bioma. Então, pessoal, o que a gente tem que tentar entender é que o nosso Brasil ele tem uma diversidade muito grande. Você veja que nós temos 6 biomas. Praticamente cada região é formada por um bioma. O nosso, né, ele é totalmente brasileiro, né? Compõe todo o Nordeste e ainda parte de Minas Gerais. Então, o que é que a gente deve entender? Que todos esses biomas, eles devem ser cuidados, devem ser preservados. Claro que a gente usa, né? A gente se beneficia, mas também tem que ter o cuidado, tem que ter a preservação. Então, cuidado, prestem mais atenção nas aulas, assistam os vídeos, gente, assistam os vídeos, porque eu estou observando no canal onde eu coloco os vídeos, o total de pessoas que assistem não condizem com o número de alunos que tem nos grupos. Isso significa que não estão assistindo os vídeos, né? Então, vamos assistir os vídeos e boa aula!